Ai, só espero que fique tudo bem depois desse vídeo. Yo, Geeks! Aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Shingeki no Kyojin. Sim, pessoal, estou trazendo aqui um vídeo um pouquinho polêmico para a gente poder discutir muitos fatos e que até mesmo algumas pessoas do fandom de Shingeki acabou levantando. E eu vou aproveitar e já vou destrinchar várias dúvidas, trazer vários pontos sobre o porquê é errado chamar o Eren de nazista ou qualquer coisa interligado a Hitler e companhia. Bom, se você já ficou curioso sobre esse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. E é claro, se você quer discutir mais coisas sobre Shingeki no Kyojin, você pode entrar lá no meu Discord, que está com o link na descrição desse vídeo. Vamos então à pergunta de por que não devemos chamar o Eren de nazista. Para ficar mais claro, né? Por que não devemos chamar quase ninguém de nazista, né? Muito menos um personagem fictício, né? O primeiro ponto é que quando a gente chama alguém ou passa a rotular uma pessoa muito com o nome, por exemplo, nazista, né? Essa palavra ela acaba perdendo um pouco de impacto, ela perde o impacto da qual ela pertence, né? Porque quando você acaba lidando com esse nome ou acaba realmente classificando uma pessoa com esse nome, essa pessoa ela é classificada num nível lá em cima, assim, e se todo mundo for chamado de nazista, isso acaba perdendo um pouco o impacto. Só para você ter uma noção, um exemplo que um psicólogo brasileiro, Augusto Cury, dá é sobre um vômito. Sim, um vômito no percurso do seu trabalho. Ah, um vômito? Que nojo! Ah, um vômito? Que nojo! Mas a partir do momento que você convive com esse vômito, isso passa a ser normal para você. Ah, um vômito? E através dessa perca do impacto, né, que essa palavra, né, que esse nome nazista acaba realmente acontecendo ali na sociedade, já pensou se isso acaba se tornando comum no meio de todo mundo? Já pensou que novamente isso acaba surgindo? E isso tudo mediante a gente querer classificar os outros por uma palavra que não deveríamos usar no nosso dia a dia. Ah, LP, mas o Eren tá matando milhões, então por isso que ele é nazista também, igual Hitler. Você tem um ponto, mas se eu concordar com você, seremos duas pessoas falando besteira, o que acaba levando a gente para o ponto 2. No ponto 2 eu falo para vocês de que o Eren não pode ser colocado no mesmo âmbito de um nazista ou de Hitler, porque ele é um personagem fictício. Ele é uma história contextualizada de uma forma diferente, com um universo diferente e todos os aspectos diferentes. Ah, LP, mas muitas coisas da nossa sociedade também inspiram histórias de livros, mangás, CDs e etc. Beleza, então, vamos levar esse ponto inútil em consideração. Será mesmo que a gente pode comparar o Eren com Hitler na história de Shingeki no Kyojin? Será que perante todos os fatos da obra de Shingeki, a gente pode realmente comparar os dois personagens? Será que um pequeno povo escolhido por uma deusa, perseguido e vivendo em campos de concentração e marcados como se fossem gados, faz os eldianos parecerem mais com Hitler ou com os judeus? Se você entende um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, sabe exatamente que toda essa inspiração do Isayama tende-se sim aos judeus na Segunda Guerra Mundial. Mas para por aí, a inspiração do Isayama para aqui, porque se fosse nesse contexto, o Eren não seria inspirado para ser comparado a um Hitler, mas sim a um judeu que acabou criando ali a nação de Israel, acabou sendo fomentado para a nação de Israel e ali ele acabou desenvolvendo uma bomba atômica e, por represália daquilo que os alemães fizeram contra o seu povo na Segunda Guerra Mundial, ele acabou pulverizando o país alemão. Será que isso aconteceu? A gente tem um ponto disso na nossa história? Será que depois ali da Segunda Guerra Mundial, os judeus acabaram realmente se vingando contra os alemães? Não.
não foi nada disso que aconteceu. E aí que vem a pergunta, será que depois de analisarmos todos esses pontos, nós podemos comparar realmente o Eren com Hitler? Será que dá para colocar esse contexto envolvendo que são pessoas totalmente distintas, já que um existiu e acabou sendo um percalço realmente na nossa sociedade e o outro é um personagem de ficção, é um personagem que a gente nem deveria estar discutindo sobre isso. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês é que é impossível analisar de que o Eren acabou sendo inspirado por uma das pessoas que mais trouxe desgraça por toda a humanidade. É aí que eu acabo trazendo um ponto envolvendo ao Eren. Você pode até achar o personagem um genocida, já que a palavra genocida significa aquele que comanda um massacre de pessoas ou aquele que executa esse massacre. Isso acaba fazendo com que essa pessoa se torne um genocida. Mas o que a gente pode deixar claro é que o Eren não é um nazista por ser um genocida. Por mais que você possa estar pensando que o LP está passando pano aqui para o Eren, não, a gente vai chegar nisso nesse ponto lá no final desse vídeo. Mas observando todas essas questões, fica claro durante todo esse percurso, ou pelo menos até o capítulo 131, que o Eren não tinha outro caminho, que o Eren não tinha outra opção até o estrondo, e são coisas que a gente vai fundamentar através desse vídeo. Mas LP, ele podia ter conversado com as outras nações. Ele tenta, eu confesso pra vocês que o Eren tentou pelo menos 2 vezes. Ele não chega a conversar sobre um acordo ou algo desse tipo, mas todas as vezes que ele foi pra falar ou que ele acabou agindo ali, a gente percebeu que isso não daria certo. Lá no capítulo 100, nós observamos o Ilitibur falando ali com toda a nação de Marley sobre um aspecto de que Eren Yeager era o inimigo da humanidade e que todos ali dentro da ilha mereciam morrer. No capítulo 123, nós também temos outra contextualização onde há uma reunião ali como se fosse algo como a ONU dos Eldianos e que eles estão falando para o mundo de que eles estão ali pedindo clemência para todos os Eldianos fora da ilha, mas que eles querem que todos os Eldianos dentro da ilha acabem morrendo. Mas LP, ele podia ter pulverizado apenas as forças militares com os colossais de todas as nações do mundo. Isso só adiaria o inevitável. A gente já observou lá entre os capítulos 90 o capítulo 91 de Shingeki no Kyojin, eu acho que entre 91 e 92, nós já observamos que a humanidade fora de Marley já está desenvolvendo armas capazes até mesmo de neutralizar o Titã encoraçado, canhões capazes de destruir toda a carcaça do Titã encoraçado. E além de que era questão de tempo da tecnologia dos DMTs acabarem se espalhando pelo mundo ou até mesmo com que essa tecnologia acabasse sendo roubada. E aí tem outra questão, porque como lutar contra as demais nações sem poder transformar Eldianos em titãs irracionais? Porque Marley e também Parades, né, ou podemos dizer assim, o Império Eldiano só cresceram no mundo porque eles perderam toda a ética de transformarem os seus irmãos em titãs irracionais e fazerem com que eles lutassem as suas guerras, meio que fosse uma lavagem cerebral. Como que eles perderiam essa ética novamente para transformar as pessoas em titãs? Como que eles perderiam tudo isso? E será que apenas 9 titãs ali seriam capazes de lutar contra as forças da humanidade? Será que 9 titãs seriam capazes de fazer com que a ilha Parades fosse realmente mantida em paz durante todo esse tempo, mesmo depois da morte do Eren? Cara, eu acredito que não. Mas o plano do Zeke, LP, era uma saída muito melhor do que essa do Eren. Olhando assim de longe, né, sem pensar muito, parece mesmo que o plano do Zeke era algo muito melhor do que o plano do Eren. Claro que estava envolvendo a genocídio, né, o plano do Eren, então não tem muito o que se dizer, mas também o plano do Zeke levaria ao estrondo e eu vou explicar para vocês o porquê.
O plano do Zeke, né, era fazer com que todas as pessoas que são eldianas fossem esterilizadas, ou seja, que ela não pudesse se reproduzir novamente. Mas o que impediria que Marley transformasse todos os eldianos em seu poder em titãs irracionais? O que poderia causar se Marley tomasse essa atitude? Quais seriam as desgraças que essas atitudes de Marley poderia causar para a humanidade? Além de que o estrondo possivelmente, uma hora ou outra, visto esse derramamento de sangue gigantesco em todo o mundo, poderia ser ativado, já que depois que um eldiano é transformado em um titã irracional, ele passa a viver eternamente, como a gente viu ali no caso da Ymir, quando ela foi transformada em titã irracional. Mas LP, o Eren nunca pensou nos seres humanos fora das muralhas. Cara, aí você tem um ponto, né? Até o capítulo 130 a gente pensava realmente que o Eren nunca havia pensado nos seres humanos fora das muralhas como humanos, mas apenas como animais. Pelo menos parecia algo desse tipo. Mas depois do capítulo 131, no qual o Isayama faz um paralelo entre o Eren pedindo perdão para o Hanzi e também ele massacrando ali todos os refugiados que estão na praia de Marley, a gente entende sim que o Eren sempre considerou os humanos lá fora, ou pelo menos no momento que ele viu ali os humanos fora das muralhas, ele acabou tendo essa compaixão. Mas ele entendeu que já era tarde, porque o seu desejo por libertar todos e ajudar a história a não ficar preso num ciclo ali de ficar devorando titãs atrás de titãs, a sua família ou a sua linhagem, nesse tipo de coisa, nós podemos observar que o Eren se arrependeu de ter desejado isso, mas o seu desejo foi tão forte que ele acabou, pelo que parece, sendo ouvido pela Ymir, pelo que a gente conseguiu a entender. Então, não. É mentira falar que o Eren nunca pensou nos seres humanos fora das muralhas, porque ele até mesmo chega a cogitar no capítulo 131, dizendo que matar ali todos os eldianos da Ilha Parades seria mais sensato do que fazer um massacre no mundo todo. Mas ele também questiona dizendo que não era justo ele acabar massacrando todos os seus amigos por causa de trazer uma simples ou uma pequena paz. Mas LP, era mais fácil ter matado a Ilha Parades. Por que o Eren já não executou logo toda essa ilha e deu a paz para o mundo todo? É, falar isso é fácil, né? Queria ver você destruir todo o Brasil, o país aonde você cresceu, aonde estão seus amigos, aonde está a sua escola. Bem, né, que escola, eu acho que você não pensaria muito nisso. Mas aonde estão seus pais, aonde estão seus avós, aonde estão seus tios, seus primos, todos os seus amigos, para uma paz mundial? Será que você faria isso para fazer com que a humanidade, essa mesma humanidade que você vê tantas atrocidades ali durante a internet ou também pela televisão, você sacrificaria todos os seus amigos, os seus colegas para dar uma suposta paz? Será que valeria mesmo? Esse seria um ponto interessante de que o Eren havia pensado até mesmo em sacrificar a Ilha Parades, como eu já disse aqui nesse vídeo, mas não era justo. Não era justo nenhuma nação do mundo ter apoiado ali Eldia, ter apoiado Parades. Porque se houvesse uma nação, apenas uma nação, que apoiasse ali Parades de uma vez por todas, sem com que aquilo que a nação de Rizuru estava fazendo, cara, eu garanto para vocês que o Eren teria pensado muito melhor sobre o assunto. Enfim, como eu falei para vocês, você pode até mesmo chamar o Eren de genocida, mas devido a todos esses pontos levantados pelo Isayama, tudo isso tem uma construção. Tá vendo como todo pensamento tem uma contra-resposta? Tá vendo como toda resposta em Shingeki no Kyojin tem uma contra-resposta? Isso não é passar pano. Isso não é realmente querer que o personagem seja massacrado. Não, isso também não faz com que o personagem se torne ali o Hitler de Shingeki no Kyojin ou que ele acabe levantando a bandeira nazista, como eu já falei nesse vídeo, como que não faz sentido nenhum. Isso tudo da gente levantar questionamentos, se a gente fizer tudo isso envolvendo também a Reiner, Bertholdt, Annie, Armin,
todos esses personagens que tomaram algum tipo de atitude polêmica durante a obra de Shingeki, isso inclui também Levi e Irving, todos esses personagens que fizeram pontos polêmicos acabaram demonstrando ali alguma justificativa. Alguns fãs sempre vão conseguir justificar alguns pontos dos seus personagens. E é nessa questão que eu quero dizer para vocês como Shingeki no Kyojin é uma obra diferente. Como Shingeki no Kyojin é uma obra que não tem essa dualidade apenas do bem e do mal. São vários personagens que estão certos em seus pontos de vista, mas também existem vários outros personagens que estão errados nos seus pontos de vista. Nós temos poucos momentos em que a obra acaba trazendo uma dualidade entre o bem e o mal. Não existe bem e mal em Shingeki no Kyojin. Não existe um vilão palpável. A gente não consegue observar uma cara, uma pessoa na qual a gente fala, cara, é esse o inimigo a ser batido. Shingeki no Kyojin não tem isso. A gente não consegue enxergar isso na obra e o Isayama fez isso de propósito. Não dá para simplesmente analisar Shingeki no Kyojin como uma poça. Não dá para analisar Shingeki no Kyojin como uma poça d'água. Mas tudo aquilo que a gente sabe, pelo menos até o capítulo 131, é apenas uma gota. E tudo aquilo que o Isayama tem para nos entregar, pelo menos até o capítulo 138, o que eu espero é um oceano. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa discussão. Cara, tem muita coisa pra gente poder discutir sobre esse assunto. Não gosto de trazer muitos vídeos polêmicos aqui pro canal, porque não é o meu ponto de vista. Eu gosto de fazer análise do anime no contexto do anime, fazer análise do mangá no contexto do mangá, mas eu percebi que era necessário fazer esse vídeo para vocês. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa a hashtag IQEREN. Sim, aquela fala do Armin quando ele vai tampar o buraco, o primeiro buraco lá no distrito de Trost. E a gente pode discutir muito mais coisas nos comentários. Deixa a hashtag, comenta e a gente vai discutindo mais coisas. E se você gostar de mais conteúdos assim, o LP pode trazer bem coisa um pouco difícil, mas eu posso até trazer mais vídeos sobre isso. Isso é tudo, pessoal! Valeu!